Saúde mental é um tema que por muitos anos foi tratado com descaso ou tabu. Porém, nos últimos tempos, tem ganhado a atenção de muitas empresas que desenvolvem programas de saúde mental no ambiente do trabalho. Nesse contexto, como a psicanálise pode contribuir para o bem-estar emocional e o desempenho profissional? Para falar sobre o tema, recebemos em nossos estúdios a jovem psicanalista Amanda Corsani. Nascida em Florianópolis, Amanda teve sua primeira formação na área do direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e depois ingressou no campo da psicanálise através da Escola Brasileira de Psicanálise e também do Instituto Clínico de Psicanálise de Orientação Lacaniana. Amanda, de onde vem a paixão, o entusiasmo pela psicanálise? Então, da onde vem isso é uma coisa que eu me pergunto até hoje. Eu acho que vem de uma vida inteira, vem de alguma angústia também. Eu descobri a psicanálise logo na faculdade de Direito, na verdade. Existem muitas linhas de pesquisa na intersecção de Direito e Psicanálise. E eu tive a sorte de ir trabalhar com um professor que trabalhava com isso. E lá eu me apaixonei. Na metade da graduação para frente, me apaixonei e comecei a me dedicar por isso. Eu acho que é uma área muito frutífera, muito interdisciplinar, com literatura, vários interesses meus. E foi indo. Amanda, Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise, né? Principalmente por conta da sua grande contribuição para o surgimento desse campo clínico. Mas, e Jacques-Marie-Émile Lacan, qual a importância dele nesse processo? Para a psicanálise hoje ou para a paixão? Até pela renovação da psicanálise, né? Claro, eu apostaria nisso, assim. Acho que o Lacan, ele traz uma certa atualização da psicanálise e o que ele faz de inserir a linguística na psicanálise foi, de certa maneira, revolucionário. A orientação para o real e outras coisas que direcionam o tratamento de uma forma muito diferente, assim. Eu não consigo pensar uma clínica atual apenas em Freud. E Lacan também povoa o imaginário das pessoas, né, com as suas aparições em praça pública, né, falando para a plateia, né, que coisa mais interessante. E eu acho que ele fisga muito os aforismos lacanianos super enigmáticos. A mulher não existe, a relação sexual não existe. O que é isso, né? O que é isso da psicanálise? O que isso quer dizer? Eu acho que ele... Acho que ele foi muito necessário nesse movimento, assim, da atualização da psicanálise. Que continua viva, né? As pessoas continuam trabalhando. Amanda, e como a psicanálise pode contribuir para o bem-estar emocional e o desempenho profissional? Essa pergunta é bem interessante, porque uma análise, de certa maneira, conduz o sujeito à sua diferença radical no mundo, uma coisa que vai na própria identidade da pessoa, assim. O que eu quero dizer é que a psicanálise não cria pessoas conformadas, assim, sabe? Para cargos específicos, etc. Mas eu acho que ela convida para uma coisa muito mais interessante, de estar alinhado com o seu próprio desejo, de certa forma. Acho que as pessoas, elas ficam mais empolgadas quando sabem o que querem. E acredito que isso faça alguém se posicionar melhor no mercado de trabalho. E com certeza desangustia muito alguém. Amanda, recentemente a humanidade foi afetada pela crise do novo coronavírus. Na tua avaliação, qual o impacto provocado por essa pandemia e o consequente isolamento social decorrente disso na saúde mental das pessoas? Eu acredito que as pessoas, de certa maneira, ficarem trancadas em casa compulsoriamente e essa iminência da morte tenha mexido com muita coisa. Claro que afeta cada um à sua certa maneira. Até porque as pessoas, quando se deparam com o risco da morte ou se privam da liberdade, elas não ficam iguais depois disso, né? Eu penso que a partir da psicanálise, que tudo que a vida quer é morrer da sua própria maneira. Isso é uma vida digna. E tirar a liberdade de alguém é, de certa maneira, não deixar que a vida aconteça, né? Isso é muito angustiante, assim. E a iminência de morte faz a gente pensar muito na vida, não?
aquela agitação, tudo aquilo. Então, quando se para, se escuta muito um barulho interno, né? Acredito que essa freada que o mundo passou tenha feito cada um se escutar mais e precisar de uma escuta qualificada depois disso. E um fato pitoresco, né, é que as pessoas não estavam habituadas à convivência, né, nas suas famílias, né, e também ocorreram uma série de desentendimentos, separações, né, foi uma... Eu acho que as estruturas familiares também podem ter movido bastante, assim. Mas, claro, isso é de cada um, né? As estatísticas revelam, né, que durante a pandemia, né, por estarem obrigadas a conviverem, né, as pessoas terminaram se desentendendo com muita facilidade, não é isso? Sim. De fato, é isso. É um dado absoluto, eu não tenho o que falar sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com se haver, né, com as relações, coisas que na rapidez do cotidiano muitas vezes se deixa de lado, né? Ficou impossível de escapar, de certa forma, né? Escapar de casa. E também, além do convívio, né, surgiu aí de uma maneira bastante evidente, né, as questões de gênero e de ideologia, né, afetando demais essas relações, né? Na tua avaliação, por que acontece isso? Eu acho que isso se pauta em uma certa aversão à diversidade, que é própria de qualquer neurótico, assim. Eu acho que, de certa maneira, é muito humano essa aversão à diferença radical de cada um. E é um trabalho ativo amar e respeitar os outros, de certa maneira. Quer dizer que, de modo geral, as pessoas não conseguem lidar bem com a diversidade? Com o contrário, o pensamento diferente? Eu creio que os problemas com o gênero dos outros, ou a identificação e etc., se pautam por aí. É algo que psicanaliticamente se pensa desde a constituição subjetiva. A gente conhece o primeiro ódio para depois conhecer o amor. Quando um bebê se depara com o mundo externo, com não ter tudo, de certa maneira, o grito vem antes da cantiga, do choro do amor, etc. Então, o ódio e a diferença são associados desde a nossa formação constitutiva, assim. E é uma questão de, realmente, um amor como um esforço simbólico, respeitar as diferenças, né? E como lidar com isso? Bom, para a psicanálise, a bagunça toda se dá quando a gente adentra na linguagem, assim. Eu acho que se pauta por essa convicção radical que entre eu e o outro tem uma palavra e eu nunca vou entender ele completamente, e o respeito se dá por aí, assim. Eu acho que se trata de certa maneira, gostar de palavras. Acho que a psicanálise é um convite para deixar de lado qualquer ódio contra alguma diferença, porque primeiro é um convite para a pessoa se pensar, né? Se pensar e se responsabilizar. Então, me parece um efeito de análise essa separação, o que é seu, o que é do outro, não impor aos outros. E também a psicanálise, de certa forma, nos leva a valorizar mais as palavras, assim. Então, eu acho que essa separação, essa diferença que entre eu e o outro tem a palavra, ela afasta um pouco esse ódio, essa coisa muito instantânea, assim, do ódio, sabe? Bom, você disse que a psicanálise pode ajudar, mas quem pode fazer psicanálise? Eu já ouvi muito falarem que análise não é para todo mundo, acho que é uma coisa que corre, de certa maneira, na cultura, assim, mas eu penso que todo mundo pode fazer psicanálise. Não tem restrição de idade? Não, com certeza não. Eu acho que qualquer pessoa pode tirar bom proveito de uma análise. E como funciona isso na prática? Na prática, você conta essa história para alguém que te escuta, com ouvidos atentos, claro, com uma ética, né, por trás. Eu acredito muito na eficácia disso. Vejo também que corre bastante esse discurso, que a análise é uma aposta que dura muito tempo, que é um tratamento lento, mas a parte disso,
eu acho que faz muita coisa, assim. E qual a diferença entre a psicanálise e a psicologia clínica? Bom, a psicologia, ela tem várias abordagens, né? Mas, de maneira geral, a psicanálise não se resume a seus efeitos terapêuticos, assim. Ela não é uma psicoterapia, ela não se baseia também numa psicologia no sentido de uma teoria geral de afetos. Não se baseia em normas gerais de comportamento ou de rótulos e coisas nesse sentido, assim. A psicanálise, ela tem sim seus efeitos terapêuticos, mas ela também é um convite para a diferença radical, assim, para o sujeito, de certa maneira, ampliar seu traço de diferenciação no mundo, assim, seu estilo de ser, assim. Então, acho que há uma diferença gritante. Bom, além de Freud e Lacan, que outros psicanalistas te influenciaram? Com certeza a minha analista, Maria Teresa Van Housen, a minha professora e amiga Graziela Nunes da Rosa. Muito antes de realmente me dedicar à psicanálise, a Maria Rita Kell era uma coisa pop que eu adorava ver, Contato Caligares. Eu admiro muito como eles fazem circular o discurso analítico de uma forma muito fácil e acessível. E, no final, tudo que se transmite é o desejo, né? O desejo pela psicanálise. Então, fico muito feliz de ter, de certa maneira, encontrado essas pessoas. E qual é a relevância da psicanálise no contexto atual, que é marcado por crises, hiperconectividade e uma enorme pressão social? Olha, sinceramente, eu acho que só de entrar num consultório silencioso, sem celular, já é algo que no começo as pessoas até estranham, assim. Então, eu acho que falar e se escutar em silêncio é uma coisa que contrasta muito com esse mundo hiperconectado. E eu acredito muito que os efeitos da psicanálise contribuem muito para fazer contraste, dar um respiro a isso, entende? No sentido de que a gente está num mundo em que toda hora tem trends e todo mundo faz as mesmas coisas e ficam se satisfazendo de certa maneira horas e horas numa rede social. Então, passar por um processo de análise em que, de certa maneira, você vê a sua diferenciação no mundo, a sua identidade e se desconecta disso, assim, é muito valioso. Eu acredito que um dos maiores benefícios da psicanálise é convidar o sujeito a ser um pouco mais desejante, não ficar só nessa satisfação das telas o tempo todo e quando para angustiado. Acredito que uma análise, ela reordena a pessoa nesse sentido. Amanda, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigada por me chamar. E como as pessoas podem acessar a Amanda? Bom, podem me contatar pelo meu Instagram, @amanda.corsani. E meu WhatsApp está lá no link, eu acho.